Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bem, nós estamos reunidos hoje, mais um domingo, mais um dia do Senhor, em que nos reunimos para cultuá-lo, mas de forma especial agora estamos reunidos para a nossa aula de escola dominical. Nós daremos continuidade hoje com a aula 2 sobre a temática o combate. Como é sabido de todos, nós estamos estudando ao longo desse semestre o livro Santidade, do bispo Jean Charles Ryle, também conhecido como J.C. Ryle. Na nossa aula passada, de forma muito rápida, eu gostaria de destacar que nós falamos um pouco sobre o verdadeiro cristianismo e falando que o verdadeiro cristianismo ele é um combate. E contra quem esse combate se trava, contra quem esse combate é efetivamente experimentado? Contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Então hoje eu gostaria de dar continuidade à nossa aula, falando exatamente sobre o verdadeiro cristianismo sendo um grande combate da fé. Então, nesse caso, eu gostaria de convidá-los mais uma vez, como feito na aula passada, a abrirmos as nossas Bíblias em 1 Timóteo 6, versículo 12. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amados irmãos, eu gostaria de chamar a atenção hoje para um primeiro tópico que nós vamos estar meditando sobre ele, que é intitulado O verdadeiro cristianismo é um grande combate da fé. Então, nesse caso, nós precisamos lembrar, precisamos, recapitulando o que nós vimos na aula passada, que o combate cristão é totalmente diferente dos conflitos deste mundo. Então, nós vimos na aula passada que nós temos uma tendência natural a nos interessarmos por combates, pelo tema de combate. E nós vimos também que quando trazemos esse combate para a esfera espiritual, para a esfera do combate que você e eu precisamos travar como crentes genuínos no Senhor Jesus, ou seja, aquele combate que se configura contra a carne, contra os nossos desejos, contra a nossa natureza ainda pecaminosa, mesmo transformado pela metanoia, pelo sangue do Cordeiro, a renovação da mente, mesmo sabendo que o Espírito Santo já agiu transformando o nosso coração, tirando aquele coração de pedra e colocando no seu lugar um coração de carne, nós ainda temos essa tendência natural, essa tendência em buscarmos satisfazer os nossos desejos, muitas vezes egoístas, desejos pecaminosos que nos assediam. Essa é a batalha contra a carne. Nós também travamos uma batalha contra o mundo, esse sistema que está ao nosso redor, que tende a nos afastar dos caminhos do Senhor. E nós temos um combate que esse é um combate muito mais intenso, um combate que requer muito maior atenção, que é o combate contra o diabo. Então, o verdadeiro cristianismo, ele se configura por um combate diário, por um conflito diário que o cristão tem que travar. Então nós vimos isso na nossa aula passada. E hoje eu gostaria de destacar que esse grande combate da fé, ele não se configura com armas carnais. Então nós precisamos combater com armas espirituais. Então, o sucesso que nós vamos obter numa batalha como essa depende inteiramente da fé que nós temos. Depende inteiramente de uma fé genuína. Então, por isso que é importante alicerçarmos como soldados cristãos que somos,
a nossa fé na veracidade da palavra escrita de Deus. Então a nossa fé precisa estar pautada naquilo que a Bíblia tem para nós, de ensinamento, de promessas, e todas as nossas ações e comportamentos nessa batalha, eles precisam ser guiados exatamente pela palavra de Deus. Então nós precisamos nos enchermos dessa palavra para que tenhamos armas, força, estratégias espirituais para vencermos esses desafios que se configuram diante de nós diariamente. Então, como eu já disse, todas as nossas ações e comportamentos nessa batalha que travamos diariamente na busca pela santidade precisam ser travadas, guiadas pela palavra de Deus. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria que estivesse muito claro na nossa mente. Não há vitória espiritual sem o revestimento do Espírito Santo e fé na palavra de Deus. Então, como crentes autênticos, genuínos, a fé é a pedra fundamental da nossa existência espiritual. Então, nós precisamos, nesse combate, né, de decididamente combater o mundo, a carne e o diabo, nós só conseguimos vitória se tivermos as verdades de Deus gravadas no nosso coração. Então nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos pedir capacitação, revestimento do Espírito Santo para que essas verdades se descortinem diante de nós, para que elas entrem na nossa mente, no nosso coração e transformem a nossa vida. Então a vida e o caráter do soldado cristão é a fé especial na pessoa, na obra e no ofício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que isso significa para nós? É entendermos o plano de salvação, é entendermos que somos pecadores e que o nosso pecado nos afasta de Deus e que o nosso pecado nos leva à morte física e morte espiritual e que foi necessário Deus encarnar para cumprir aquelas exigências da lei que você e eu não cumprimos naturalmente. Então, nesse sentido, Cristo encarnou. Nesse propósito, Cristo foi à cruz para morrer em nosso lugar, a morte que é sua e que é minha, e ao morrer, cumpriu as exigências da lei. Mas Cristo não ficou morto, Cristo não ficou sepultado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao ressuscitar ao terceiro dia, ele traz sobre si, ele vence a morte, ele conquista uma justiça inerente de todo o plano salvífico que o Senhor tem desde a eternidade, a Trindade Santa tem arquitetado, e agora essa justiça conquistada por Cristo é imputada sobre nós, sobre você e sobre mim, e nós nos apresentamos diante de Deus sem mácula, santos, irrepreensíveis. No entanto, enquanto estivermos aqui, nós precisamos caminharmos nessa batalha, caminharmos nesse processo de santificação, buscarmos diariamente, olharmos para Cristo e a sua obra e descansarmos nele os nossos fardos. Então, essa batalha que nós travamos, ela precisa ter como eixo norteador a obra salvífica de Cristo em nosso favor. Então, Cristo está sempre pronto para nos ajudar nessa batalha. É importante nos achegarmos diante dele com essa certeza. O cristão é a pessoa que pode dizer: eu sei em quem tenho crido. Por isso o cristão não desanima nessa batalha. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vamos encontrar nas suas epístolas vários ensinamentos, vários momentos em que Paulo nos deixa claro essas verdades. Eu destaquei alguns pontos aqui. O primeiro ponto está em 2 Timóteo 1,12, que diz o seguinte: e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Ou seja, Paulo está apresentando diante de nós a certeza que ele tem de que o Evangelho é suficiente, é poderoso, e é nisso que ele confia a sua força para vencer a batalha, os combates diários, nessa batalha espiritual. Ele, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18, diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste,
o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então ele está apontando aqui para a realidade de um mundo espiritual, para a realidade de que existe um Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele escreve também aos Gálatas em dois momentos, Gálatas 2:20 e Gálatas 6:14, em que ele mostra que, em Gálatas 2:20 ele diz que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele tem essa capacitação dada por Cristo, mas ele entende que ele é um soldado de Cristo, tanto que ele diz: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Gálatas 6,14 ele diz: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então veja que Paulo está apresentando aqui a realidade dessa batalha espiritual e como ele encara. Então Paulo deixa claro de que nessa batalha espiritual é necessário que você tenha fé na palavra de Deus, nas promessas que Deus tem para nós, e fé na obra salvífica que o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realizou naquela cruz do Calvário. Então, quando nós lemos textos como, por exemplo, Hebreus 11, em que você vai encontrar aquela longa lista de soldados cristãos, né, conhecidos como os heróis da fé, nós vamos encontrar lá que eles esperavam com fé a vinda do Messias prometido. Então, eles viram o invisível. Nós sabemos, né, nós já fomos encontrados pelo Messias que veio, né? Nós já tivemos o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Cristo, vindo e transformando o nosso coração. Então nós sabemos que Cristo veio e sentimos Cristo agindo em nosso favor. Nós somos templos do Espírito Santo de Cristo. E agora nós podemos ter certeza de que em nenhum momento Ele nos desamparará. Então essa é a certeza de Paulo, porque Paulo sabia que o Messias prometido lá do Velho Testamento agora havia encarnado, morrido, ressuscitado ao terceiro dia, estava à direita do Pai, intercedendo em nosso favor. Então, quando a gente vê os heróis da fé de Hebreus 11, quando a gente olha a história da igreja primitiva com suas lutas, suas perseguições, torturas, prisões, mortes, todo aquele cenário que muitos de nós já conhecemos, quando nós olhamos para os reformadores protestantes da igreja, né, quando nós olhamos todos esses famosos heróis da fé, todos esses que deram o seu sangue, a sua vida, todo o seu vigor lutando pelo Evangelho de Cristo, nós enxergamos que eles estavam prontos para morrer em defesa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eles tinham uma confiança em um Jesus invisível, né? Essa confiança foi o grande segredo da força deles. Eles venceram mediante a fé. Então, quando nós lemos sobre a história, por exemplo, dos últimos 300 anos daqueles homens que têm impactado a igreja, né? Basta que você leia a história das missões transculturais, nós vamos encontrar vários relatos, né? Nós também entendemos que pela fé no Cristo invisível, eles viveram, eles andaram, eles puseram-se em pé e venceram essa batalha. Então, se você quer ser um soldado cristão, você precisa orar ao Senhor pedindo fé, porque fé é um dom de Deus e é o primeiro passo do cristão em direção ao céu, em direção à presença gloriosa diante do Senhor, quando teremos os nossos corpos aperfeiçoados, caso morramos antes da vinda do Senhor Jesus, né? O nosso espírito aperfeiçoado, caso estejamos mortos antes do Senhor Jesus vir e habitaremos juntamente com o Pai, ou na vinda do Senhor Jesus, se ainda estivermos vivos, teremos os nossos corpos glorificados. Então, essa busca por esse momento glorioso em que encontraremos o nosso Salvador é aquilo que nos
motiva, né, é aquela fé que nós temos no Cristo vencedor, é aquela fé que nós temos naquele que nos resgatou das trevas, né, e nos colocou agora num reino glorioso em que estaremos com Ele eternamente. Então esse é um dom de Deus e este é o primeiro passo, exatamente a fé que o Senhor nutre em nosso coração. Então, que nós nos aproximemos, né, nos apeguemos a Ele em oração diária, como os discípulos diziam, né, quando você lê Lucas 17, versículo 5, a gente lembra que os discípulos chegaram diante do Senhor e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Então, que diariamente estejamos pedindo ao Senhor que faça isso conosco, né? Um outro ponto que eu gostaria de destacar nessa aula de hoje é que o verdadeiro cristianismo ele é um bom combate. Então, o verdadeiro cristianismo ele é um combate da fé. Então, nós precisamos de fé na Bíblia e fé na obra salvífica do Senhor Jesus. Mas o verdadeiro cristianismo é um bom combate. Bem, é sabido que as guerras que o mundo, né, que são travadas no mundo, elas não são boas, elas são más. Por quê? Porque causam mortes, perdas econômicas, escravidão, etc. No entanto, quando se fala em combate, em guerra cristã, né, esse combate que nós travamos no âmbito espiritual, ele é chamado de bom, né, o bom combate da fé, porque ele é o conflito da alma. Mas por que esse é um bom combate? É importante lembrar que para sermos santos e vermos ao Senhor, teremos que entrar nesse combate. E isso já justifica ser um bom combate, porque quando nós entramos nesse combate, é porque nós estamos buscando a santidade, aquela santidade que sem ela nós jamais veremos ao Senhor. Então, gostaria de destacar alguns pontos importantes que nos mostram que o verdadeiro cristianismo é um bom combate. O primeiro ponto é que o combate cristão ele é capitaneado pelo melhor dos generais, o Senhor Jesus Cristo. Um Salvador que é dotado de perfeição, que é dotado de amor infinito e onipotência. Ele nos capacita, ele nos protege, ele cuida de nós nas nossas fraquezas. Um segundo ponto é que o combate cristão é bom porque temos a melhor ajuda e o melhor instrutor. E quem é a melhor ajuda e quem é o melhor instrutor? O Espírito Santo de Cristo. Então ele veio habitar em nós, ele tornou o nosso corpo a habitação do Espírito e templo do Espírito de Deus. Então nós devemos orar pela capacitação e plenitude do Espírito Santo. O terceiro ponto é que o combate cristão é um bom combate porque é realizado com base nas melhores promessas. Eu não vou ler esses textos, mas você vai encontrar Romanos 6, 14, Romanos 16, 20, Filipenses 1, 6, Isaías 43, 2, entre vários textos, né? Hebreus 13, 5, Romanos 8, de 38 a 39. Todos esses são textos que apresentam diante de nós promessas maravilhosas, promessas gloriosas que o Senhor nos abençoa e nos apresenta como resultado desse combate cristão. Quando sairmos do outro lado, essas promessas estarão lá para serem cumpridas em nossas vidas. Então essas palavras são um rico tesouro que os soldados cristãos eles precisam possuir, eles precisam confiar na veracidade da palavra de Deus e das suas promessas. Um quarto ponto é que o combate cristão é um bom combate porque é efetuado com os melhores propósitos e os melhores resultados. Nós sabemos que vamos enfrentar sofrimentos, angústias, temos muitas vezes que enfrentarmos jejuns, vigílias, fadigas, mas mesmo assim nós somos mais que vencedores nesse combate, conforme Romanos 8, 37 nos apresenta. Nenhum soldado cristão se perde nessa batalha. Nenhum soldado cristão vai ficar desgarrado, vai desaparecer ou vai ser deixado morto no campo de batalha. O Evangelho de João, capítulo 18, versículo 9, vai nos apresentar isso. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda e jamais Ele nos desamparará. Um quinto ponto é que o combate cristão ele é um bom combate porque faz bem à alma daquele que dele participa.
Então, as guerras do mundo, como já dito, elas deixam consequências devastadoras. Mas somente o combate cristão desperta as melhores coisas que restaram no ser humano após a queda. Com a queda dos nossos primeiros pais, toda a linhagem humana, todos os seus descendentes, trazem a semente do pecado e colocam ao longo da sua vida as mais cruéis, os piores sentimentos, os piores comportamentos, mais cedo ou mais tarde eles vêm à tona. Então, isso é consequência da nossa natureza pecaminosa, da nossa queda. Mas quando estamos envolvidos com o combate cristão, esse combate, essa busca por fazermos a vontade do Senhor e andarmos em santidade, ela desperta as melhores coisas que restaram em nós. Mesmo pecadores, nós ainda temos resquícios de coisas boas, né? Porque somos criados à imagem e semelhança do nosso Senhor, do nosso Deus. Então veja que esse combate ele vai promover humildade, ele vai promover amor, ele vai reduzir o nosso egoísmo, mostrando que nós somos totalmente dependentes do Senhor, e reduz o mundanismo que muitas vezes está nos encapsulando, estamos envoltos de toda essa situação. Então ele vai nos conduzir a focarmos nas coisas do alto e esquecermos as coisas aqui que perecerão. Um sexto ponto é que o combate cristão ele é bom porque faz bem ao mundo. As guerras do mundo elas só causam mal e destruição, mas o combate cristão ele serve de bênção. Ele eleva os padrões morais da sociedade e os padrões da religião. Então ele vai impedir o consumo de drogas, ele vai impedir a corrupção, ele vai impedir assassinatos, destruição de famílias, entre outras mazelas que nós encontramos na sociedade. Então, o combate cristão ele é bom, porque ele vai promover o bem-estar da população, ele vai nos levar em direção a vidas santas. E, finalmente, irmãos, o sétimo ponto, o combate cristão ele é bom porque terminará com gloriosa recompensa para todos os envolvidos. 1 Pedro 5,4 diz que nós receberemos a inacessível coroa da glória. Nós podemos não ser louvados pelos homens, mas somos amados por Deus. Isso é o que é mais importante. Cristo morreu por nós e agora nós somos filhos de Deus, somos amados por Deus, somos aceitos, enxertados na videira, e agora nós podemos ter certeza que um dia haveremos de habitar com o Senhor nos novos céus, nova terra, um dia em que estaremos com Ele em plenitude, estaremos com Ele completamente envoltos na sua glória, que hoje nós não podemos contemplar, mas naquele dia glorioso estaremos com Ele. Meus amados irmãos, precisamos nos lembrar que o combate cristão é a mais importante e sublime luta que nós devemos travar nas nossas vidas. Por amor à sua própria felicidade e ao Senhor, resolva nesses dias se colocar ao lado do Senhor. Tome a sua cruz e torne-se um bom soldado de Cristo. Isso fará de você e de mim a pessoa mais feliz e segura nesse mundo. O Senhor Jesus não rejeita ninguém que verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, mediante a fé genuína, se apresenta diante dele para lutar o combate cristão. Se revista de toda a armadura de Deus, aquela armadura que está apresentada lá em Efésios capítulo 6, quando diz que nós precisamos pegar o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito e o capacete da salvação. Lembremos que, sem luta, não poderá haver santidade, e sem santidade, ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que continuemos diariamente nessa maravilhosa caminhada em busca da santidade prática, nas páginas da Bíblia, e fazendo uso desse maravilhoso livro escrito pelo bispo John Charles Ryle, que estamos estudando ao longo desse semestre nas escolas bíblicas dominicais. Meus amados irmãos, combatamos o bom combate da fé, busquemos a palavra do Senhor, nos apeguemos a Ele e, confiados na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso lugar, em nosso favor, que possamos caminhar em direção triunfante, em direção a esse campo de batalha, em que, capacitados pelo Senhor, somos mais que vencedores. Capacitados por Cristo, somos mais do que vencedores.
Então, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja de todo mal.